Na sequência de estudos do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, estamos agora no capítulo 8 e vamos ver hoje os versos de 31 até o capítulo 9, no verso primeiro, que diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Esta série de mensagens sobre o Evangelho de Jesus Cristo vem sendo apresentado no canal semanalmente desde o primeiro capítulo dos registros do evangelista Marcos, trazendo algumas vezes referências de ênfases que outros evangelistas deram. E é muito importante procurarmos entender todo o contexto do ministério de Jesus, né, exposto nos evangelhos. Então, se você não ouviu as mensagens anteriores, volte e ouça desde a primeira. O ministério de Jesus foi integral. Foi a inauguração do seu reino na terra para o resgate das vidas ceifadas pelo pecado, introduzido na raça humana, desde a existência do primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, que inicialmente habitavam no jardim de Deus, no lugar chamado Éden, lá na Mesopotâmia. Isso está registrado no livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia. E esse jardim, ele foi recolhido aos céus após o primeiro homem e a primeira mulher terem sido expulsos de lá. Por quê? Porque foram separados de Deus por terem deixado a semente do pecado entrar em suas almas. A consequência do pecado não é outra senão a morte definitiva da alma humana, que nada mais é do que existir separada de Deus, o seu Criador e sustentador. Mas a excelente notícia é que desde então Jesus vem cumprindo um plano para resolver o problema do pecado na humanidade. E esse plano veio a se cumprir em Jesus, pois tornando-se homem, representou a humanidade perante a região celestial, para receber o que? A consequência do pecado de todos sobre ele próprio, cumprindo assim a justiça de condenação que já estava determinada. Entretanto, apesar de ser humano, ele não recebeu a semente do pecado, nem tampouco deixou que esta semente entrasse nele durante seus 33 anos de vida terrena. Desta forma, ele recebeu a absolvição da condenação eterna. E assim ele ressuscitou num corpo glorificado, impossível de entrar pecado. Glória a Deus. É exatamente por isso que nós somos resgatados por Deus e libertos da morte eterna através da fé em Jesus e da nossa entrega a Ele. Quando nos entregamos a Jesus, recebendo-o como Senhor de nossas vidas, aí nós também recebemos a absolvição da condenação eterna que Ele conquistou por amor a nós. Jesus não precisava se submeter a tudo aquilo, mas Ele decidiu fazer. O mérito é dele e não nosso. Por isso ele é o rei dos reis,
que reinará eternamente, juntamente com aqueles que por ele forem resgatados, mediante a fé de cada um. O cumprimento da sua missão o colocou como autoridade suprema. Então, quem vai até ele, arrependido dos seus pecados, disposto a obedecê-lo, é recebido de braços abertos no seu reino. E olha que obedecer a Deus não é nenhum sacrifício, mas é algo que nos transforma, nos faz bem. A lei de Deus é perfeita e refrigera a alma, já dizia o salmista. Por isso, os passos de Jesus aqui na terra, seus ensinos, atitudes e ações, que foram registrados pelos evangelistas, traz para nós revelações suficientes para que entendamos esse processo no qual estamos inseridos, ou seja, nascemos em pecado, mas conhecendo Jesus e aprendendo com ele, entendemos nossa condição de pecadores, entendemos o seu grande amor, né, tomando para si a nossa culpa e nos livrando da morte, nos reconciliando com Deus, o nosso Criador, cuja essência é o amor. Dito isso, voltemos para o episódio de hoje. Então, se você vem acompanhando a sequência dos estudos, vai lembrar que chegamos a um ponto em que Jesus insistia em que seus discípulos começassem a realmente compreender quem ele era, né, e qual que era a sua missão. Eles ainda não sabiam direito, a visão deles ainda estava assim meio turva, né? Então, lembra do episódio anterior que nós estudamos, né, a cura do cego em 2 etapas? Pois é. Logo depois da cura daquele cego, Jesus já começou a levá-los a raciocinar e refletir qual que era a sua identidade mesmo. Pedro tinha respondido corretamente antes, né, quando Jesus perguntou, mas foi por revelação e não por consciência própria. Tanto é que agora Jesus, abrindo o verbo, né, declara o Filho do Homem, que era ele, né, o qual veio da parte de Deus, né, mas veio em forma humana, né, de ser humano, ele teria que sofrer, ele seria rejeitado pelos próprios líderes religiosos que teoricamente ensinavam a lei de Deus ao povo, né? Os próprios mestres que ensinavam que eles mesmos nem sabiam, pensavam que sabiam. Esses iriam condenar Jesus à morte. Jesus anteriormente já estava procurando fazer os discípulos entenderem esse contexto. Infelizmente, grande parte dos líderes religiosos eram hipócritas e não viviam a realidade dos céus, e sim a realidade do mundo caído. Eles queriam ser vencedores apenas na dimensão terrena, conquistar poder aqui na terra. Eram invejosos, gananciosos, etc. e tal. Mas todo esse contexto retratava, na verdade, a realidade em que a humanidade se encontrava separada de Deus, né? E eles não conseguiam ver que o verdadeiro Salvador estava ali, na frente deles. Então Jesus falou pela primeira vez o que iria acontecer com ele de forma assim mais explícita, e agora não por parábolas, né? Não por figuras. Então ele disse mesmo que ele seria morto, e isso seria por ordem dos líderes religiosos, olha só. Bom, quando Pedro escutou isso, ele deu lugar a Satanás para sussurrar na mente dele, né? E aí ele nem escutou a outra frase que Jesus disse, né? Porque na sequência, Jesus falou assim: mas 3 dias depois, né, o Filho do Homem vai ressuscitar. Pedro imediatamente chamou Jesus à parte, como se soubesse mais do que ele, veja, repreendeu Jesus, que absurdo, que audácia tola, né? Mas ali, na verdade, Pedro mostrou mais uma vez que, apesar de estar andando com Jesus, aprendendo com ele, ele não conhecia de verdade. E isso também já nos leva a refletir que, enquanto nós não recebemos o Espírito de Deus por intermédio de Jesus, nós não temos a capacidade de vencer as astúcias, né, de Satanás. E ele lança, né, seus dardos principalmente na alma das pessoas, para que elas não reconheçam Jesus, e para que elas não sejam salvas dos pecados, para que elas, na verdade, se afastem de Jesus. Muito sutil. E mesmo Pedro, né, que andava ali tão perto de Jesus, ainda não tinha essa condição, né, foi enganado ali. De fato, isso só seria possível mesmo após o cumprimento
da missão de Jesus. E aí ele voltar para o Pai, enviar o Espírito com a missão de nos dar poder sobre o pecado e sobre as astúcias do mal. Ainda não era o tempo, mas eles precisavam ser chocados naquele momento para entenderem, né, posteriormente o que significava tudo aquilo. Então Jesus volta ali, né, para os discípulos, perante os outros apóstolos e o que ele faz? Expulsa Satanás da presença de Pedro, repreende Satanás. Né? Ninguém estava vendo Satanás, estava vendo só Pedro, né? Dava a impressão que Jesus estava falando diretamente para Pedro, mas ele estava realmente falando ao espírito mal que estava ali, que era Satanás, querendo enganar, né? Mas Pedro certamente naquele momento voltou a si e quem sabe até se envergonhou, né, daquela palavra tola que ele disse a partir de uma ideia que Satanás colocou em sua mente. Então foi uma coisa muito sutil, mas Satanás perdeu ali, né? Mais uma vez. Bom, em seguida Jesus chama a multidão também, né? E revela não somente agora aos discípulos, mas também a toda a multidão sobre a atitude daquela pessoa que verdadeiramente deseja seguir Jesus. Então, quem pensava que seguir Jesus era não precisar mais trabalhar para obter o pão, porque ele tinha poder de multiplicar os pães, né? Talvez alguns, quem sabe, lembrassem dos escritos lá de Moisés, que relatou sobre o maná no deserto, né? Que caía todas as manhãs, né, o maná, que era para eles fazerem ali o pão, e também aquelas codornizes que caíam no final da tarde. Então, o alimento estava garantido todo dia, né, e assim eles eram milagrosamente alimentados. Mas não era sobre isso. Não. Era sobre compreender aquele que foi prometido lá no Egito, né, que foi simbolizado pelos sacrifícios de cordeiros. Agora sim havia chegado de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, ele estava para ser entregue à morte, para definitivamente trazer a salvação a todo aquele que crê, e nele crê. Então, era entender que o reino do Salvador não é deste mundo caído. Então, quem quiser ganhar realmente a sua alma, não deixá-la perdida eternamente, separada de Deus, tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Claro, naquele momento era muito difícil entender o que ele queria dizer, mas em poucos dias tudo seria concretizado na sua morte e ressurreição. Ele voltaria para o Pai, ele enviaria o Espírito, a igreja dele seria inaugurada e todos poderiam compreender suas mensagens, seus ensinos. Seria a segunda etapa da cura da cegueira espiritual que seria realizada. Glória a Deus. Tomar a cruz e seguir a Jesus. O que significa isso? É perder a vida aqui na terra pelo Evangelho de Cristo e assim ganhar a vida eterna em novo corpo, como o que aconteceria com Jesus em poucos dias. Era disso que ele dizia. O que significa perder a sua vida aqui na terra? É perder a vida que ama o pecado, que ama a ganância, que ama o viver o aqui e agora, que ama ter poder sobre as outras pessoas, que ama se sobressair sobre os outros, que ama ter vantagem sobre os outros, que ama ver o seu eu acima de tudo, a vida que reconhece o eu como Deus. Perder essa vida, né? Perder essa vida que não se volta para o Deus Criador, essa vida que coloca as coisas deste mundo caído como Deus na sua vida, que coloca o dinheiro como Deus na sua vida. E por esse Deus é capaz de matar o seu semelhante fisicamente e também emocionalmente, que ama acumular tesouros aqui nesse mundo caído, que acha que tudo é aqui, sabe? O valor está aqui. E por aí vai. É essa vida. É sobre essa vida que Jesus dizia que quem quer segui-lo precisa perder. E o amor a Deus, e o amor, né, e o testemunhar sobre Jesus é mais valioso do que a própria vida que a pessoa vive aqui na terra. É saber disso. Portanto, se tiver que morrer aqui por amor a Deus, é algo muito melhor do que viver aqui sem Deus, valorizando as coisas aqui, né? E por que é carregar a cruz? Porque quando você realmente toma a decisão e a atitude de valorizar a vida eterna e não esta vida terrena, o pecado se torna uma resistência ainda maior dentro de você. E aí você precisa resistir muito mais.
E aí tem que carregar a cruz até o fim, resistir até o fim. Mais para frente, chegaremos ao episódio em que Jesus carregou a cruz dele, né? A cruz que foi dada a ele. E a cruz que ele carregou, nem era dele, né? Mas ele assumiu, não tem nem como comparar a cruz de cada um de nós. Ele carregou a cruz com o peso dos pecados de toda a humanidade, para que seja possível que cada um de nós possamos carregar apenas a cruz do pecado que resiste à nossa reconciliação com Deus. E o fardo dessa cruz acaba ficando até muito leve, viu? Na medida em que nós deixamos o Espírito de Deus agir em nós, né? O Espírito que Deus nos dá, o Espírito dele. Daí fica fácil. Mas, claro, depende de atitude, depende de querer, depende de alimentar o Espírito com a palavra, né? Com a comunhão com Deus. E assim dominar o pecado e não deixar que o pecado nos domine. Então é nesse sentido, ouvintes, que nós precisamos carregar a cruz e seguir Jesus. Se formos nessa constância, chegaremos ao fim da nossa jornada, né? Ao fim da nossa carreira, vitoriosos e receberemos a vida eterna, né? E todo mundo vai terminar essa jornada aqui, de um jeito ou de outro. Então, você quer ganhar o mundo? Seu foco está em ser vencedor nesta terra? Vai perder a sua alma ao invés de ser vitorioso, vitoriosa, ao fim da sua carreira terrena, né? Na verdade, você vai ser o quê? Perdedor? Uma perdedora? É isso que quer? Mas claro que Jesus não sofreu e padeceu para que nós sejamos perdedores. Ele não quer isso, ele quer que nós sejamos vitoriosos nele. Bem, e Jesus ainda fala, né, no texto aqui sobre se envergonhar dele. Quando ele veio em sua primeira vinda, sim, porque quando ele subiu, prometeu que vai voltar com grande poder e glória. Mas na sua primeira vinda, ele veio mostrando uma contracultura para a cultura deste mundo, desta terra. Desde o início das civilizações, o ser humano vive uma cultura de ganhar, de obter, de não medir consequências para conseguir alcançar suas ambições. Uma cultura sustentada pelo pecado. Jesus nasceu em uma manjedoura, veio em uma família simples, foi criado em uma cidade onde predominava a pobreza, o sofrimento, fez questão de crescer ali no meio do povão, né? Entre os menos privilegiados, humanamente falando, enfim, valorizando as coisas que não são nesse mundo e confundir as que são. Porque o verdadeiro valor não está neste mundo caído, mas sim no Evangelho, nas boas novas, nos ensinamentos de Jesus e na nova vida que ele conquistou para nós. Então, é a contracultura, né, em relação ao mundo. É uma contracultura em relação ao mundo, ao que o mundo valoriza, né? E nós não devemos nos envergonhar disso, muito pelo contrário, muito pelo contrário, sabe? Isso é altruísmo, isso é realmente é sabedoria, né? Então, viver aqui é a oportunidade de conhecer sobre essa nova vida, testemunhar sobre ela e terminar a carreira aqui de forma vitoriosa. Essa nova vida é Jesus. Bem, aí Jesus conclui essa palavra profética no texto dizendo o seguinte: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Essa profecia nós podemos compreender de duas formas e entendo que uma não exclui a outra, mas complementa. Aconteceu quando Jesus ressuscitou lá no primeiro século, né? Na medida em que ele venceu a morte, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, né? Conforme ele mesmo declarou antes de subir para o Pai, né? E a partir de então, tendo toda a autoridade, Jesus passou a reinar. E certamente quem está com ele, reina com ele. Nós somos cooperadores dele nesse processo. Quem vai a Jesus é recebido como filho adotivo de Deus, co-herdeiro com Jesus, e passa a reinar com ele, tendo a incumbência de quê? De testemunhar dele, deste reino neste mundo, né? Mas também temos o entendimento de que o Rei dos Reis virá na segunda vinda à Terra, não mais para nascer numa manjedoura, crescer no meio dos pobres, porque essa fase já passou, a missão dele já foi cumprida. Ele virá para reinar de fato. Todos os reinos serão entregues em sua mão. Ah, e ele virá não somente como rei, mas também como juiz, para dar finalmente o veredito individual,
da alma de cada pessoa, desde Adão até o último ser humano nascido na Terra. Bem, mas ele fala que quando isso acontecer, nem todos que ali estavam, né? Quando isso acontecesse, nem todos que ali estavam teriam experimentado a morte física. Bom, e realmente eu creio que a maioria dos que ali estavam permaneceram vivos até a ressurreição de Jesus, né? Porque não demorou muito tempo para concretizar aquela profecia, né? Que ele ia morrer e ressuscitar. Mas também, com relação à segunda vinda, a geração que estiver vivendo no tempo em que Jesus voltar a essa dimensão aqui, o verá com seus próprios olhos carnais, como os que o viram da primeira vez. Então, a nossa esperança é a segunda vinda. Quando ele virá, né, a segunda vinda de Jesus, quando ele vai vir finalmente para estabelecer o seu reino em uma terra restaurada. Pois essa é a promessa. Jesus não criou a terra por acaso, não. Ele criou e ele, né, para manter, mas não essa terra aqui que está caída, né, contaminada pelo pecado. Ele vai restaurar tudo. É a promessa dele. E aí sim o plano de redenção estará definitivamente completado. Daí sim poderemos afirmar que todas as gerações tiveram acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. A justiça será consolidada em Jesus. Vitória para aquele e para aquela que se entregar a Jesus, nosso Salvador, que deu sua vida por nós, padeceu, morreu, mas ressuscitou e nos permitiu a oportunidade incrível de sermos vitoriosos sobre o pecado e nos reconciliarmos com nosso Criador. Deus, o único e poderoso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ouvinte, agora é o nosso tempo. Tempo da nossa geração. Cada geração que passa se aproxima mais e mais da segunda vinda de Jesus. Aproveite a oportunidade que lhe é concedida, porque também não sabemos quanto tempo duramos dentro da nossa geração, né? Há pessoas da geração passada, né, que ainda está vivendo entre nós. Mas também nós sabemos que muitas pessoas dessa geração já se foram. E talvez tenham perdido a oportunidade única de se reconciliar com Deus de verdade. Não seja assim para você. Hoje é o dia. Se ouvir a voz de Deus falando em seu coração, não deixe de escutá-lo e se entregue a Ele agora mesmo. Então é isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nós nos encontraremos no próximo estudo. Compartilhe essa mensagem, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos seguindo nessa jornada, né, de meditar mais e mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Até mais.